adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Você quer aprende das coisas olhando de lado. O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Lembrando que hoje é terça-feira, dia dos professores e professoras. O meu carinho, o meu respeito aos colegas, aos amigos, aqueles que abraçam o magistério, a vocação de ensinar com todo respeito e com vocação, não apenas como mercenário do ensino, que também temos isso. Todo lugar tem pessoas que são mercenários, que usam do ministério que exerce, do trabalho que desenvolve, apenas por fim de dinheiro. Todos aqueles que vão para o magistério, vão para a educação, pensando apenas no dinheiro, se lascam no Brasil. É verdade, senhores. Então, meu carinho, meu respeito aos meus mestres, todos eles lá do Beabá até aquele último que me deu aula na faculdade, né? O meu amigo Giovanni Condessa foi o último professor que eu tive na minha faculdade de História. Também, lá na teologia, por que não dizer ao nosso amigo professor Francisco Olufino, ao professor Frederico e tantos outros professores e professoras que nos ajudam e nos ajudaram e nos ajudarão no futuro, sempre. Pois toda vez que você está lá naquele enrolado teológico, ou naquela enrolada da história, você lembra daquela aula de Thaís Rangel, aula de Rubenita, aula de Luiz Helena, ou seja, tantas professoras e professores que vão nos ajudando a contemplar a graça do saber. E isso vai para a vida toda e até para a eternidade. Então, nosso carinho e o nosso reconhecimento. Eu tenho uma professora que toda vez que eu passo por ela, é quase que uma mãe no saber para mim. Chama-se Irian, a dona Irian, a tia Irian. Lá no meu Beabá, quando eu aprendi a ler, não esqueço nunca isso, a minha professora Irian me ensinava a ler, me ensinou a ler. E eu passo por ela quase sempre que eu vou para o centro aqui de Japeri, eu passo por ela está sentada na calçada lá, né, observando na rua, e eu passo sempre, dou uma parada com o carro e dou o meu bom dia, meu boa tarde, e pergunto como é que ela está. Eu tenho muito carinho com essa mestra, com essa professora. Também tem Dona Adelaide. A Adelaide era a professora da matemática, da tabuada. Ela pedia a tabuada sempre e cobrava que a gente soubesse a tabuada, e quando não sabia, dava puxão de orelha e tudo mais. Doía, mas até hoje eu lembro da matemática, da tabuada. Pelo menos da tabuada. Eu tenho dificuldade nas fórmulas, né, nas expressões numéricas de segundo e terceiro grau. A expressão simples também aprendi bem, né, nunca vou esquecer essas mulheres e também esses homens. Meu amigo Zezão, professor de matemática, que não tinha uma perna, mas tinha um bom humor, sem igual, nos ensinava lá, cateno, contendo, aquelas coisas todas que não me pergunta que eu não aprendi, ou melhor, não tive aptidão. Ele tentou, mas eu não consegui aprender. A gente também tem que reconhecer que tem aptidão para as coisas. E nunca vou esquecer Dona Elvira, minha primeira professora de história. Foi com ela que eu aprendi a amar a disciplina de história. Aí tem o André, aí tem, né, tantos outros e outras de história que me fazem fazer memória e me fazem sentir orgulho de ter também cursado uma faculdade e também, por que não, também sou professor. Eu posso não estar exercendo porque a vida me conduziu por outros caminhos e eu me deixei conduzir, mas eu tenho que reconhecer, somos todos professores em algum momento da vida, seja nossos filhos, seja com nossos amigos, mas não podemos deixar de homenagear todos vocês, mestres, que fazem do magistério uma vocação, um serviço para o bem do país. E vamos nós, né, para o evangelho de hoje, senão a gente não consegue cumprir o rito, né? Embora a gente hoje vai criticar o rito. Deus nos ajude. Lembrando que temos ainda 400 mil famílias em São Paulo, a maior cidade do Brasil, no escuro. É isso mesmo, estão vivendo na Idade Média, graças à privatização. Alguém fará, privatizar é bom.
Nesse caso, em São Paulo, não foi muito bom, não. Então, misericórdia, né? Tem uns amigos em São Paulo que eu liguei para eles, alguns não atenderam. O furacão Milton foi na Flórida, mas as consequências vieram para São Paulo. Diz um colega meu lá de São Paulo. Misericórdia. Alguém falou que o furacão era Milton. Lá na Flórida passou o Milton e aqui em São Paulo passou o Nunes. Ou seja, o furacão Milton Nunes, ele tem aqui as consequências. E a gente lembrando aqui do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 11, versículo 37 ao 41, Jesus, após aquele embate ontem, lá, né, que ele começou a falar sobre a questão do sinal de Jonas, sobre a questão da misericórdia, a questão do julgamento final, é convidado para jantar na casa de um religioso do seu tempo. Naquele contexto, Jesus já tinha uma boa fama por ser um mestre eloquente na palavra, então convidaram Jesus, vamos lá, vamos jantar comigo. Jesus vai jantar. Só que toda vez que você ia para a casa de alguém, tinha um rito de entrada, que era lavar as mãos, lavar os pés, e Jesus não passou por esse rito. Jesus entra direto à mesa. Para os judeus, naquele contexto, ele tem ali uma prática antirreligiosa. Porque muitas das práticas de saúde pública, lavar as mãos, né, tomar a refeição lavando as mãos antes, foi orientado lá no Torá. A lei do Antigo Testamento, Moisés trouxe uma série de leis. Animais que não podiam comer. Então aqui eles estão preocupados que Jesus não seguiu o rito. E não seguindo o rito, isso fere o princípio religioso. Nós, às vezes, nos prendemos aos ritos. Eu não esqueço nunca, uma vez que eu estava com um certo, hoje padre, na época seminarista, exigindo que o bispo usasse a mitra e o báculo. E o bispo falou, não faz sentido. Hoje a festa é uma festa simples. Ele, não, porque tem que ser igual antigamente, lá na época dos apóstolos. Aí eu vendo que ele estava muito abusado, eu falei para ele, meu jovem, Jesus nunca usou mitra nem báculo. Os apóstolos nunca usaram mitra nem báculo, nem tampouco anel. Então você está me exigindo uma coisa que não tem nada a ver. E não busquei o material para o cidadão. Até hoje ele me olha de olho atravessado e ele é infeliz até hoje. E nesse sentido, que hoje Jesus vai dizer, olha, não adianta você botar mitra, báculo, cordão, anel, pulseira, se cobrir de ouro para poder celebrar se você não viver de fato o evangelho. Hoje, ouvindo o Fernando Mendes, né, sorte tem para quem acredita nela, nós temos essa frase, não adianta a gente entrar na fila da comunhão para comungar, para sermos vistos. Não adianta a gente fazer tudo o que a gente tem que fazer. Aí voltamos lá ao jovem rico do Evangelho de domingo, aí Marcos 10, quando esse jovem rico vai até Jesus para ser notado. Jesus dá uma ordem para ele que saiu triste. Então, às vezes, nós, em nossas práticas de fé, e cuidado quando acontece isso, é muito perigoso, nós queremos ser notados pela nossa fé. Aquela famosa frase do sabe que eu sou padre, que uma vez não, algumas vezes eu ouvi de alguns padres, não só de um, mas de alguns, ou você sabe que eu sou seminarista, por favor, ou que eu sou diácono, ou que eu sou da igreja, ou que eu faço parte desse ou daquele grupo, que eu sou esse coordenador, esse presidente. Jesus hoje vem criticando, dizendo que a religiosidade, a prática de fé, ela nasce do nosso interior para o nosso exterior. A prática da nossa fé nasce a partir da nossa vivência em nosso privado. Não adianta eu publicamente fazer procissões solenes, andar de vestes litúrgicas, de cresma, de hábito, de batina, ou mesmo andar com uma cruz peitoral enorme, se eu não conseguir colocar essa mesma prática dentro do meu coração. Essa é a crítica de Jesus hoje. Bem, fiquemos com Deus, Deus nos abençoe e nos ajude, para que possamos viver, a partir do nosso interior, a fé que temos em Jesus. Eu sou Daniel Nonato. Tem quem acredita nela, mas toda sorte tem quem acredita nela. Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Você quer aprender das coisas.